Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais um dia de aula? Claro que sim, né? Hoje nós vamos à aula 4, continuação, porque na aula passada já foi o material 4, mas agora nós vamos à parte B. A parte B é continuação da língua portuguesa, o que nós estudamos na aula passada. Vocês se lembram que na aula passada nós fizemos a leitura de um texto informativo sobre cães e lobos e também trabalhamos com a pontuação, sinais de pontuação. E hoje nós vamos continuar esse mesmo assunto sobre os sinais de pontuação. Então eu trouxe aqui para vocês, para nos lembrarmos, sobre os sinais de pontuação. Esse slide vocês viram na aula passada e hoje nós vamos dar continuidade então. Aí no seu material, no Estudar a Língua, você tem essa pontuação. Então acompanhem comigo a leitura. Vamos relembrar mais uma vez, né? Na aula passada a gente já fez a leitura dos sinais de pontuação, mas agora nós vamos seguir aí o seu material. Cada sinal de pontuação possui sua própria função. Dessa forma, temos diferentes sinais de pontuação que vão estabelecer diferentes sentidos e intenções nas frases. Vejamos quais são eles. Eu já falei para vocês na última aula. Quando estamos lendo um texto e não respeitamos a pontuação, perde o sentido, perde aquela entonação da leitura. É para isso que serve os sinais de pontuação. Quando tem uma vírgula, você faz aquela pausa. Quando tem um ponto final, significa que aquela frase acabou. A interrogação é uma pergunta. E assim, cada um dos sinais tem a sua função dentro de um texto, dentro de uma frase. Pode ser um texto curto, como apenas uma frase, mas pode ser um texto maior. E essa pontuação, ela te ajuda a entender melhor o texto. Então, vamos lembrar juntos aí, seguindo o seu material. O ponto final, colocado ao final da frase, indicando o final dela. É usado em frases afirmativas e negativas. Nós temos dois exemplos aqui, ó. Uma afirmativa. Bruna gosta de comer verduras. Ponto. Finalizou uma frase afirmativa. Agora uma negativa. Ele não gosta de calor. Como tem o não, isso mostra que é uma frase negativa, mas que também finalizou com o ponto final. O ponto de exclamação é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre outros sentimentos. Exemplos: que cachorro bonito, que susto. Olha só, nesse caso eu tenho que ler com essa entonação, com essa expressividade, né? Que cachorro bonito. Ou na outra frase, que susto. Então, vai depender do contexto em que está essa frase e junto tem o sinal de pontuação. E aí você vai seguir essa entonação e vai fazer essa expressividade na sua leitura. Em muitos casos, eu tenho certeza que você já percebeu, usamos o ponto de exclamação, às vezes 3 vezes seguida, dependendo da frase, até mais vezes, né? Vários pontos de exclamação. É quando quer mostrar um sentimento maior, né? Quer enfatizar uma emoção maior ainda. Então, pode utilizar 2, 3 pontos de exclamação nesses casos, quando é um sentimento de muita intensidade. O ponto de interrogação, indicado para frases que expressam pergunta. Então, sempre que está questionando, que está perguntando, aparece o ponto de interrogação. Olha os exemplos. Qual é o seu nome? Por que você não foi ontem para a escola? Então, ó, são 2 questionamentos, portanto, o ponto é o de interrogação. 2 pontos. Esse sinal pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas. Pode apresentar uma enumeração, uma lista, por exemplo. Uma enumeração, pessoal, é quando eu vou citar vários itens, como numa lista, como eu vou fazer compras e eu quero enumerar tudo que eu vou comprar. Então, a gente pode usar os 2 pontos antes de começar essa enumeração. Olha o exemplo. Fui ao mercado e comprei. Olha os 2 pontos. E aí, vamos enumerar o que comprou. Frutas, verduras, álcool e carne. Então, antes de enumerar os itens que vão ser comprados no supermercado, colocamos os 2 pontos. Outro exemplo, pode apresentar a fala de uma personagem. Luísa perguntou. Então, antes da personagem começar a fala dela, começar a pergunta, né, a gente coloca os 2 pontos indicando que ela vai falar.
Onde está o meu caderno de desenho? Então, antes da personagem falar, nós colocamos também os 2 pontos. A vírgula aparece bastante aí nos nossos textos, nas frases. A vírgula é aquela pausa menor, mas é importante. Ela é uma pausa pequena, mas ela é muito importante para dar entonação. É utilizada para a separação de elementos dentro de uma mesma frase. Exemplos. Para o início das aulas, vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda. Outro exemplo. No recreio, Carlos brincou de peteca. Então, olha só, essa pequena pausa que fazemos na vírgula, ela é importante para dar sentido aí à sua frase. Reticências, que são os 3 pontinhos que vocês falam, são utilizadas para indicar um pensamento que foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Exemplo, tudo indica que sim, basta você buscar, e aí interrompeu o pensamento, interrompeu a frase. É uma hesitação, também podemos dizer, isso aparece bastante nas questões de 5º ano, quando trabalhamos questões de 5º ano, aparece sempre essa questão da hesitação. Então, quando o personagem vai demonstrar essa hesitação, normalmente são usadas as reticências. Essa hesitação é quando ele para pensar, não sabe bem como responder, então dá uma pausa e isso nós chamamos de hesitação. Também pode ser usado para mostrar continuidade. Eu vou citar vários itens e como são muitos, eu cito alguns e no final eu coloco reticências. Isso mostra o quê? Que teriam mais itens para ser escritos ali. Então, as reticências também têm essa função. O travessão, também muito utilizado nos diálogos, é utilizado antes da fala de uma personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens. Vejamos o diálogo a seguir. Então, ó, quando começou a fala do personagem, utilizou o travessão. Helena, você está vendo aquela estrela? E aí ela vai responder, portanto, outro travessão. Qual, titia? Então, ó, um personagem falou, usou o travessão. O outro personagem foi responder, usou também o travessão. É muito importante para marcar a fala de um personagem, depois a fala da outra personagem, a resposta. Então, num diálogo, é muito importante você saber usar esse travessão. Não só o travessão, né, pessoal? Todos os sinais de pontuação têm a sua importância, porque cada um tem a sua função. E eles fazem com que o texto fique bem escrito e na hora da leitura, a expressividade seja bem demonstrada durante essa leitura. Vamos praticar o uso da pontuação? Eu trouxe uma atividade agora para fazermos juntos. É um texto que não tem pontuação nenhuma e nós vamos pontuá-lo juntos. Porque aí no seu material, você vai ver que mais para frente nós vamos chegar numa atividade em que você vai ter que pontuar um texto. Então eu trouxe outro, esse aqui, que você não tem aí no seu material. Ele vai servir de exemplo, de modelo para você fazer o seu aí no seu material. Então nós vamos lendo passo a passo, devagar, e vamos vendo qual é a necessidade de cada pontuação aqui. Começando então, ó, segue o meu ponteiro aqui e juntos vamos fazendo a pontuação. Lúcia, Joana e Esther conversavam em voz alta na rua. Então, são 3 amigas conversando. Olha aqui, ó, enumerou 2 nomes, ó, Lúcia, na verdade 3, Lúcia, Joana e Esther. Mas entre a Joana e a Esther já tem a palavra e. Então, nesse caso, eu não preciso colocar vírgula. Mas entre a Lúcia e a Joana, que nós precisamos dar uma pausa, então nós precisamos colocar uma vírgula. Então, ficou assim. Lúcia, Joana e Esther conversavam em voz alta na rua. Finalizamos a frase? Sim. Ponto final. Na outra linha, chegou a Aline e perguntou. Lembra que nós acabamos de ver lá atrás, né? A personagem vai falar, ela vai fazer uma pergunta. Então, a gente coloca os 2 pontos. Agora, ela vai começar a sua fala, ela vai fazer a sua pergunta. Então, nesse caso, a personagem já vai falar. Então, iniciamos com um travessão. E aí, ela falou, por que vocês estão brigando? Olha a entonação que eu usei. Por que vocês estão brigando? Ela fez uma pergunta. Então, vamos colocar a interrogação. A próxima personagem vai responder. Então, se ela já vai começar a fala dela respondendo, travessão.
E quem disse que estamos brigando? Nesse caso, ela vai continuar a fala. É a mesma personagem que vai continuar falando aqui. Mas percebam que tem a próxima palavra está com letra maiúscula. Então, não pode ser vírgula aqui. Se estivesse com letra minúscula, seria uma pausa menor, colocaríamos só a vírgula. Mas observem que na frente já tem letra maiúscula. Então, é algum outro ponto que eu preciso utilizar. Então, olha a entonação. E quem lhe disse que estamos brigando? Então, ela fez uma pergunta. Então, colocamos a interrogação. E ela continuou a sua fala. Estamos simplesmente conversando em voz alta. Finalizou a frase com ponto final. E aí, a próxima amiga vai começar a sua fala. Então, um novo travessão. Puxa, vocês não poderiam falar mais baixo? Olha aqui depois do puxa, é uma pausa pequena. E como que nós sabemos que é uma pausa pequena? Porque na frente a palavra está com letra minúscula. Então, é só uma pausa pequena com uma vírgula. Então, olha como ficou. Puxa, vocês não poderiam falar mais baixo? Outra pergunta. Ponto de interrogação. E ela continuou na mesma frase, ó. Afinal, quem passar por aqui, assim como eu, vai pensar que estão brigando. Então, nesses três itens aqui, nesses três quadrinhos, ó, depois do afinal, quem passar por aqui, assim como eu, ela foi dando pequenas pausas. Então, nós vamos colocar uma vírgula, a outra vírgula e mais uma vírgula, porque ela deu pequenas pausas. E nós sabemos disso porque, ó, a letra da próxima palavra está minúscula. Então, ela fez uma pequena pausa e continuou. E a última frase que ela falou foi essa, ó. Vai pensar que estão brigando. Então, ela usou essa expressividade. Então, ela exclamou, porque ela estava preocupada das pessoas pensarem que as amigas estavam brigando. Continuando, Lúcia retrucou. Retrucou é o mesmo que respondeu, que falou. Então, se ela vai falar, 2 pontos. Agora vem a fala da Lúcia. Então, quando ela começa a falar, travessão. Obrigada pelo conselho. Mas será que estamos falando tão alto assim? Olha essa parte. Obrigada pelo conselho. Ela deu uma pequena pausa. Então, é uma vírgula. Mas será que estamos falando tão alto assim? É uma pergunta. E a Joana respondeu. Então, se ela vai responder, 2 pontos. Agora, a resposta da Joana começa com o travessão. Penso que não. Acho mesmo é que a Alice está com problemas de audição. Então, olha só. Penso que não. É uma pequena pausa. Percebam que está com letra minúscula na palavra seguinte. Então, é uma pausa pequena. Penso que não. Vírgula. Acho mesmo é que a Aline está com problemas de audição. Então, ela falou com um ar de entusiasmo, com aquela expressividade, por isso colocamos no final uma exclamação. E elas acabaram todas aí achando graça, porque na verdade elas não estavam brigando. Era só a maneira com que elas estavam falando alto. Então, perceberam como é importante essa pontuação que nós utilizamos? Todas elas, cada uma no seu devido lugar, ela tem a sua importância, certo? Agora a tarefa com você. Então, aqui tem o desenho do caderno, porque você vai precisar do seu caderno para responder as questões seguintes. A primeira, né, é a parte 2, porque vocês já fizeram na aula passada a tarefa parte 1. Agora é a parte 2. Responda utilizando o caderno, como eu disse, por quê? Vocês vão ter que criar 3 frases, mas nas linhas que tem aí no seu material, você vai perceber que elas estão muito pequenas, muito apertadas. E aí, para você escrever, vai ficar espremido, aquela coisa mal feita, né? Então, eu sei de todo o capricho de vocês. Então, vamos fazer no seu caderno. Escreve lá a data, como sempre, para ficar registrado quando é que você fez essa atividade. E comece aí a sua tarefa. Olha o que está indicando aqui no enunciado da questão. Observe a cena e escreva frases sobre ela, usando os sinais de pontuação abaixo. Antes de você começar a escrever, observe bem essa imagem. Então, nós temos aqui, ó, olha esse personagem que está aqui do lado esquerdo. O que será que ele está fazendo aqui? Não sei se vocês já conhecem esse personagem. Aqui tem um caminhão e aqui na frente é uma casa. Ó, olha o que está acontecendo com a casa. Preste bastante atenção aí na cena. E aí, sobre essa cena, você vai criar uma frase que termine com ponto final.
Então, pode ser uma frase afirmativa ou negativa, mas ela vai encerrar com um ponto final. A outra frase, você vai usar uma interrogação, então você tem que fazer uma pergunta, um questionamento. E a última frase é uma exclamação. Lembrando sempre, observe as cenas para escrever as suas frases e use a sua criatividade. Próximo é a atividade que eu falei que vocês vão ter que pontuar. Por isso, nós acabamos de fazer juntos aquela atividade de pontuação, para ajudar vocês nessa atividade aqui. Mas olha como está pedindo para que vocês façam. Copie o texto e coloque os sinais de pontuação corretamente. Então, ó, eu acho até importante a gente destacar isso. Copie o texto e depois coloque os sinais de pontuação. Tá? Então, você precisa copiar o texto no seu caderno e depois você vai fazendo, conforme você vai copiando, você já vai vendo a necessidade da pontuação. E aí você copia e pontua o texto. Olha o primeiro parágrafo desse texto. O título é O Bolo de Mariana. Eu vou ler como ele está aqui. Percebam que ele só tem o ponto final quando encerrou esse parágrafo. Não tem mais nenhum tipo de pontuação. Olha como ele fica sendo lido da maneira como ele está aqui. Sábado de manhã, Mariana foi até o supermercado e comprou os ingredientes para fazer um bolo, mas na hora de fazer o bolo, lembrou que havia esquecido de comprar o fermento. Ufa! Não deu nem uma respiradinha, não deu nada, não deu uma pausa, para nada. Então, vocês vão percebendo aí qual a necessidade de usar a pontuação. E aqui, olha onde eu estou passando o ponteiro. Percebam que tem uma letra maiúscula? Se tem uma letra maiúscula, é porque antes precisou de algum ponto, alguma pontuação aí que faltou. Então, façam toda essa análise aí do texto, vá escrevendo no seu caderno e vá colocando os sinais de pontuação necessários. Cruzadinha da pontuação, uma atividade gostosa para descontrair. Vou fazer só a primeira com vocês. Número 1, são colocados antes de uma citação. Nós acabamos de ver, né, nos slides lá atrás, né? Qual é a pontuação que nós usamos quando alguém vai falar? Uma citação é quando alguém vai falar algo num texto. Qual é a pontuação? Antes da fala do personagem, os 2 pontos que nós acabamos de colocar aí. Agora você leia os outros itens e faça a sua cruzadinha. Bem divertida essa atividade. Se surgir dúvida mesmo assim, volte aí no seu material e leia as informações sobre os sinais de pontuação. Sugestão de leitura. Como nós estamos trabalhando na aula passada e nessa de hoje, a importância da pontuação, nós trouxemos aqui para vocês a sugestão deste livro, que tem o título A Rebelião da Pontuação. Olha, os sinais de pontuação aqui, com as plaquinhas, fazendo um manifesto, ó. Estamos em greve, liberdade, queremos nossos direitos. Então, eles estão revoltados, os sinais de pontuação. E se os sinais de pontuação se revoltassem e não quisessem mais trabalhar, o que seria da língua portuguesa? Não dá nem para imaginar, né, pessoal? No livro A Rebelião da Pontuação, William Tussey descreve como seria uma situação em que os sinais de pontuação começam a reclamar da vida que levam, sempre fazendo as mesmas coisas. O ponto de interrogação, por exemplo, esbravejou. Então, abre aspas, porque ó, é uma fala do ponto de interrogação. Então, por isso, abrimos aspas aqui. Olha o que ele disse. Eu já não aguento mais perguntar. Meu sonho é participar de uma frase sem ter que necessariamente perguntar. Eu queria exclamar. Percebam que aqui ele fez uma hesitação. Olha, ele usou reticências porque o ponto de exclamação parou para pensar. Ele hesitou. Então, olha só. Eu queria exclamar. Então, vocês vão fazer essa leitura, os seus professores vão disponibilizar aí para vocês esse livro e vocês vão fazer a leitura juntos. É uma leitura bem gostosa e que vai enfatizar mais ainda a importância de cada sinal de pontuação na nossa língua portuguesa. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Façam todos os exercícios aí com seus professores, tirem as dúvidas, façam as correções, não se esqueçam das correções, porque é muito importante você não deixar nada errado aí no seu material, para quando você for estudar, for fazer uma revisão, voltar nesse conteúdo que você acabou de fazer, não tenha nada errado para te confundir, certo? Bons estudos! Pessoal.